spero sinceramente que este filme adaptasse ao cinema italiano tenha tido o seu efeito. Para mim, pessoalmente, o programador também do festival foi, com certeza, um dos filmes mais marcantes do último ano. Todo o gosto, verdadeiramente, de poderlo propor cá em Lisboa. Questa è una pergunta sobre preparar o gelo forte. Eu acho que o espectador pode sentir, depois de ter visto este filme, mudando um bocado o assunto, uma pergunta que fizeram, ligado mais talvez à produção. É um filme italiano, claramente, foi filmado nos Estados Unidos. Começou a pedir ao realizador, ao Saverio, como é que foi esta experiência, perché desafiar, tentar uma nova linguagem, uma nova experiência com o cinema americano, com o ator, neste caso com Adam Driver, e tentar expandir a própria história, expandir a própria linguagem, um modelo diferente, um modelo de cinema, um modelo de distribuição totalmente diferente. Come va? Come va? Come estão? Sì, posso vedere questo? No, non per cantare. Não é para cantar, mas não temos dois microfones. Não? Sì. In realtà questa storia viene da un libro che aveva questo aspetto cronachistico, come se fosse una storia vera, perciò io l'ho preso come tale, diciamo così, anche se è una realtà letteraria. Esta história foi retirada de um livro que tinha um lado de crónica, como se fosse atualidade, e tinha um lado literário. E siamo andati in America perché io volevo fare il film con Alba e il personaggio della storia era una straniera e questo aspetto dell'essere sradicato del proprio paese era molto importante. Io ho abitato a New York per un periodo della mia vita e per rendere Alba straniera abbiamo dovuto spostare il paese, abbiamo dovuto cambiare paese. Esta história foi realizada nos Estados Unidos, nós fomos para os Estados Unidos e eu queria fazer o filme com a Alba. A personagem do livro, uma personagem estrangeira, desenraizada, e portanto, eu morei em Nova York durante um tempo, mas para tornar a personagem desenraizada tivemos que deslocar o país para que a Alba fosse estrangeira. Non è per scalare Hollywood, non è era per insomma, e questo è il motivo. Poi il genere, appunto questo nuovo genere in realtà è perché scrivendo io seguivo questa storia con molta e appunto mi faceva ridere all'inizio perché ritenevo che però parlo. Então, levar o filme para os Estados Unidos não foi para conquistar Hollywood, é porque efetivamente eu gostei deste filme, o género, quanto ao género, eu gostei de fazer, no início eu ria mais escrever, mas não era um filme para rir. Poi piano piano la storia prendeva, diventava una commedia sentimentale, poi diventava un thriller e poi aveva delle cose anche del cinema dell'orrore, ecco, per delle cose e perciò io ho seguito nello scriverlo semplicemente dove questi due personaggi mi portavano. E ao passo que eu ia escrevendo o filme, a história passava de uma comédia sentimental para um thriller, para o género do horror, do terror, e portanto eu ao escrever simplesmente deixei-me levar pelas duas personagens principais. Questo y esto. Pergunta
pergunta para Álvaro Cavaca, acho que muitos de vós talvez estiveram cá na sessão de abertura, onde mostramos Le Meraviglie. Parece que também este filme, ou quem que foi cá há 3 ou 4 anos a ver a Solidão dos Números Primos, há uma relação, eu queria saber como é que é esta relação entre este caso muito forte, pessoal, entre a realizadora e a atriz, e como é que, seja neste filme, no Le Meraviglie, onde a realizadora era a irmã, como é que é interagir tão proximamente entre o olhar do realizador e a própria interpretação no papel? Buonasera. Non riesco a fare un parallelo tra Le Meraviglie e questo film, ma forse posso dire che è molto importante avere un regista con cui si instaura un rapporto di fiducia assoluta per poter raccontare, soprattutto in questo caso, dei personaggi così complessi. Boa noite. Não consigo criar uma comparação entre este filme e O País das Maravilhas, mas talvez possa dizer, tanto um como o outro, é importante instaurar uma relação forte de confiança com o realizador para conseguir fazer papéis assim. Se há alguma pergunta da parte do público, curiosidade, Lima. Boa noite. Gostava de fazer uma pergunta ao realizador. Percebi que foi construindo a história e que se foi deixar de seguir pelas 2 personagens, alternando entre a comédia, o horror e o drama. Para mim foi muito forte a presença de uma doença mental, do facto da doença mental, que infelizmente é um mal da nossa sociedade, mas quase que está escondido, é um monstro que não se vê, e aqui ele está on our face, a nossa cara, de uma forma muito direta. Isso foi premeditado, essa preocupação social em trazer isto a público, em pôr-nos em evidência, ou veio do decorrer da história também? Obrigada. Ma sì, io non riuscirei mai a scrivere un film sulla malattia mentale, diciamo così. Quello che io penso che capiti a questa donna, a questo personaggio, è a un certo punto di diventare talmente ossessionata dall'amore che prova per questo bambino. Bom, eu nunca conseguiria escrever uma história sobre doença mental. Creio que o que aconteceu à personagem desta história é que ela estava tão obcecada pelo amor que sentia pela criança che diventa ideologica, e l'ideologia diventa sorda all'esterno, non ascolti più gli altri. E questa reazione, diciamo così, che a lei, al male che ritiene appartenere al mondo verso il suo bambino, questa ideologia diventa pericolosa. Então ela estava tão obcecada que se tornou ideológica, e a ideologia é surda, portanto ela no fundo passou a identificar no mundo o mal que viria para o bebê. Però il film non vuole giudicare Mina come non vuole giudicare nessuno dei personaggi. Racconta una storia che appartiene a questi anni, non è una storia possibile per esempio in tempo di guerra. Pensiamo su una mamma in tempo di guerra, per purificare il bambino lo denutrirete. Portanto, o filme não quer julgar nem a Mina nem as outras personagens. É uma história que se passa nos nossos tempos. Conta muito aqueles que são os nossos tempos, noutras alturas seria impossível. Em tempos de guerra, por exemplo, nenhuma mãe poderia deixar um filho subalimentado para o purificar. E perciò ci sono delle cose di questo personaggio, per esempio, di Mina, che ci riguardano tutti, almeno io mi sento che in una forma meno estrema naturalmente, però lei reagisce a qualche cosa che riguarda tutti noi. E
portanto, há coisas nesta personagem, Mina, que nos dizem respeito a todos. Eu identifico-me numas coisas da Mina, ou seja, neste mundo em que vivemos, há coisas que nos dizem respeito. As perguntas. A mão. Cá embaixo. Boa noite, obrigada pelo filme. Queria perguntar se houve alguma razão para colocar uma criança dita indigo no seu filme. Sì, in realtà è il pretesto per raccontare l'inizio, però per me Indaco è un bambino speciale. In fondo ogni mamma, come ogni papà, crede che il proprio figlio sia speciale, come è speciale, perciò è l'inizio, diciamo così, è quello che genera in questo personaggio l'ossessione, poi l'ideologia di cui parlavo prima. È un pretesto. Il libro si chiama Il bambino Indigo, tra l'altro. Bom, o índigo é um pretexto, de facto o livro chama-se O Menino Índigo. Aqui o índigo é uma criança especial porque todos os pais acham que os seus filhos são especiais e de facto o são, e portanto o índigo era construir uma criança especial. Sei brevissima rispetto a me. Questo è... Buonasera, posso parlare in italiano un portoghese? Magari. Sì, parliamo un discorso fra di noi. Io traduco in portoghese. In portoghese. Non so se... No, penso che una gran parte, una buona fetta della riuscita del film, almeno personalmente, sta nella cura degli interni. Quindi un po' tutta la scenografia che i colori degli interni. Quindi volevo sapere se la scelta dei divani, dei tappeti, tutti questi colori dell'interno appunto erano già chiari dall'inizio, sono sviluppati col tempo, era una scelta cinematografica dall'inizio o meno? Insomma, devo capire queste cose. Guarda, è tutto molto casuale. A pergunta foi sobre a decoração de interiores do filme, porque grande parte dos efeitos era dada pela decoração de interior. Então perguntou-se a escolha, por exemplo, dos sofás, dos tapetes, estava claro desde o início. Ho detto pochissimo, ho detto... Obrigado e grazie, sculpami. È molto casuale. É muito casual. Perché, no, ti spiego, non è niente casuale quando si fa un film naturalmente, però è un piccolo film, vi racconto questa cosa brevissima, no? Come si fa il cinema? Nel migliore dei casi, Stanley Kubrick a un certo punto cercava la lingerie per Nicole Kidman in Eyes Wide Shut. Allora la Ada É muito casual. Vou contar uma pequena história sobre como se faz o cinema. O Stanley Kubrick, a dada altura, estava à procura da lingerie para a Nicole Kidman em Eyes Wide Shut. E la costumista di Kubrick gli porta subito le due cose che erano una lingerie, essendo loro molto ricchi in quel film, molto ricca. E lui dice: mi piace, però voglio vedere tutto quello che c'è nei negozi adesso. Então a figurinista trouxe logo uma roupa íntima muito rica, porque eles nesse filme tinham muito dinheiro, e trouxe uma coisa muito bonita, mas o Kubrick disse: ok, gosto, mas eu quero ver tudo o que há nas lojas neste momento de roupa íntima.
Quando poi è arrivato alla fine di questa ricerca, lui ha detto: voglio quelli che mi ha fatto vedere all'inizio. Quando chegaram ao fim da pesquisa, Kubrick disse: ok, quero aquilo que me mostraste no começo. E allora lei gli ha detto: ma io te l'ho fatti vedere subito, perché mi hai fatto cercare tutto quello che c'era fuori? E ele então disse: mas eu mostrei-te isto logo, por que me mandaste procurar tudo o que havia lá fora? E lui risponde: perché se non avessi visto tutto quello che c'era fuori, non potevo scegliere questi. Ele respondeu: porque se eu não tivesse visto tudo o que havia lá fora, não poderia ter escolhido isto. Eyes Wide Shut è stato girato in 9 mesi, questo film in 4 settimane. Então, o filme De Olhos Bem Abertos foi rodado em 9 meses, durante 9 meses. Este filme que viram durante 4 semanas. Perciò tutto quello che tu hai visto che ti è sembrato giusto è perché avevamo scelto un colore o un altro di divano, cioè ce n'erano uno e un altro. E la seconda, diciamo così. Perciò siamo stati anche fortunati, se tu ritieni che sia così preciso. Então, tudo que tu viste, pronto, tinha mais ou menos 2 opções e, portanto, nós escolhemos entre essas 2 opções. Sendo assim, tivemos sorte se tu achas que estava tudo perfeito, bem escolhido. Però la nostra storia era molto precisa e sapevamo cosa stavamo raccontando. Dunque la scenografa aveva letto, aveva capito e portava solo cose che erano molto interne alla storia. Ecco, quando un regista dà una sceneggiatura chiara, le persone che lavorano con lui possono chiarire ancora di più quello che il regista ha voluto scrivere. Mas a nossa história era muito precisa, exata, e portanto a decoradora tinha percebido bem o que nós queríamos. E aquilo que ela trazia para as cenas era de facto aquilo que estava bem dentro da história que nós tínhamos pensado. Quando se dão umas indicações certas, depois as pessoas reagem de uma forma precisa. Esatto. Pergunta para a Alba. No filme, acho uma das grandes segredos, uma das grandes forças deste filme é a empatia, a sinergia imediata que nos sentimos entre realmente o realizador, o olhar do realizador dentro deste casal, mas também entre estes 2 atores, o Adam Driver e o Albert Bacche, que viram no princípio do fim, ganharam o prémio como melhores atores no último festival de Veneza. Atores que se conheceram, provavelmente, aquilo que eu sei, só 1 hora antes de começar a rodagem, digamos, pouco. Como é que nasceu esta sinergia? Se isto acontece, como é que se consegue, como atores consegues de partilhar em tão pouco tempo esta força, este tipo de empatia? Per prima cosa c'era questa sceneggiatura che era molto chiara, come ha detto Saverio, e quindi era chiara la relazione che c'era tra questi 2 personaggi. Em primeiro lugar, havia guião muito claro, como disse o Saverio há bocado, portanto, no guião estava claro que havia esta empatia entre os 2 personagens. E poi Adam, io e Saverio condividiamo lo stesso modo di lavorare e lo abbiamo scoperto incontrandoci, e quindi è entrata in gioco anche qua una parte che è la casualità e la fortuna. Depois Adam e o Saverio partilhamos a mesma forma de trabalhar e descobrimos-lo quando nos encontramos, e portanto aqui também houve uma grande parte de casualidade e de sorte. E il film, l'operatore del film era il regista del film, e questa cosa è stata molto importante perché girando poi in questi spazi stretti eravamo un trio, e la fortuna ha voluto che il ballo che ballavamo era allo stesso ritmo.
O operador de câmara do filme e o realizador coincidiram e, portanto, nós estávamos ali em espaços muito pequenos, muito estritos, os três, e foi uma dança que dançámos e tivemos sorte em coincidirmos no ritmo, ou seja, os três, nós passamos a ser um trio que dançava ao mesmo ritmo. Mais perguntas? Cá embaixo. Allora, buona notte, parlo italiano anch'io. Avrei una domanda per Anna. Il personaggio è estremamente complesso e intenso. E ora abbiamo sentito che il film è stato girato in poche settimane. Vorrei sapere come ti sei preparata, se c'è stata una documentazione, se c'è stata, per interpretare questo personaggio così intenso. Grazie. A pergunta é sobre como se preparou para uma personagem tão intensa, já que as rodagens duraram tão pouco tempo. Io ho avuto la fortuna di leggere la sceneggiatura, avere la sceneggiatura svariati mesi prima che iniziassero le riprese e di potermi confrontare sempre con Saverio e di farmi un'idea di questo personaggio, e il punto di partenza è stato quello di non giudicarlo mai. Eu tive a sorte de poder ler o guião muitos meses antes e de me ir confrontando constantemente com o Valério acerca do Saverio, com Saverio acerca do guião. E portanto a única coisa que havia ali era nunca julgar a personagem do Saverio ao longo do filme. E sì, mi sono documentata rispetto a tutto quello che è, poi c'era un libro di tutto quello che è Bambini Indaco, eccetera, ma poi la cosa più importante era dare una credibilità alla relazione tra Jude e Mina, e quindi lì è entrato in gioco l'istinto. Eu documentei muito, também havia um livro que era As Crianças Índico, e depois era preciso dar credibilidade à relação entre Jude e Mina, e ali também foi um trabalho que se fez. Grazie. Anch'io faccio in italiano perché è una domanda per la signora Gorbach e non posso farla in portoghese. Io vorrei sapere se l'aspetto di essere madre è stata anche quella un'esperienza personale, perché magari è madre, sinceramente non lo so, oppure se è riuscita attraverso l'istinto, come diceva, a prepararsi per questa cosa, e vorrei sapere un po' di più di questo aspetto. Grazie. No, io non sono madre, e forse per fortuna, perché se mi fossi ispirata a me per raccontare questo personaggio forse sarei una madre un po'... insomma, non la giudichiamo Mina, però insomma qua e là fa degli errori. Então a pergunta era se a Álvaro Braga era mãe, se tinha inspirado eventualmente uma sua própria maternidade para o filme. E a resposta é não sou mãe, e ainda bem, porque se me tivesse inspirado na minha maternidade para fazer esta personagem, por muito que não queiramos julgar a Mina, no fundo seria, enfim, não seria assim uma boa mãe. Ok, então agradeço a todos vós, agradeço a Álvaro Fati, a Saverio Costanzo que foram cá apresentar este filme. O filme que vai ser exibido e entrará em salas daqui a poucas semanas. Passam a palavra, divulguem. Esperamos que este filme tenha um público, o público que merece, porque este tipo de cinema merece de ser divulgado e visto também cá em Portugal. Muito obrigado, espero ver-vos rapidamente na Festa do Cinema Italiano. Obrigado, não saia da tarde.